Deus nos sussurra nos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é um megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Assim, todo o sofrimento dele parece que vai gerando essa capacidade artística de transformar a tragédia em beleza. Pelos 50 anos seguintes, sentiram-se atraídos um pelo outro como no dia anterior ao casamento. Estaria se referindo a algo que não acontece na realidade, que não pode acontecer e que mesmo que pudesse, seria pouquíssimo recomendável. Assim, em português, a gente usa amor, o verbo amar, né? Eu amo meu filho, eu amo meu carro, eu amo o santo. Não é estranho? Eu amo o Flamengo. Mais estranho ainda que eu não estou no Rio de Janeiro. A gratidão confia no passado e o amor no presente. O medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no futuro. Queremos uma raça inteira de seres em busca do fim do arco-íris. Nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para proteger a mente de um ser humano contra o inimigo. Ele quer que os homens se preocupem com o que fazem. Estamos de volta! Mais uma vez! De novo alguém! Gostei da música, hein, Renato? Animação total. Tá acabando, né, meu? Tá acabando É amor, né? É muito amor. É amor pra dar e vender. Amor, aliás, os que fazem sucesso é sobre amor. Geralmente sobre sexo, né? Mas é amor. Eros. Somos muito amor pra dar e vender. Amor. É, cara, amor. Vou falar várias vezes. Amor. Mas são só 4. 4 que o C.S. Lewis, é que ele não conhecia o brasileiro. Ah, não. Foi antes da internet isso aí, cara. Depois da internet tem bem mais. Antes do Brasil, porque o brasileiro conhece muito mais. Tem o amor de pilantra, o amor de vagabundo. Amor de político, né? Amor ao poder. Amor de político, a cada 4 anos. Tem amor de religioso, né? Só os domingos com bastante lei. Ó, que local, hein, velho? Que local, boa. Hein? Foi muito boa. Quem não foi... mas é bom que agora a gente tá gravando, vira podcast. Pois vai pra todo o Brasil. A gente deixou bastante coisa do ao vivo, então essa edição tá bem parecido com o que foi lá, hein? Essa, a gente fez uma coisa legal pro público. Essa a gente deixou na íntegra no YouTube. O cara pode ver a versão podcast... toda editada, mas a pessoa pode ver também a versão live. Olha só, pode comparar como fica editado e como fica na live, entendeu? Olha aí, você precisa de bastante paciência e amor pra fazer isso, mas dá pra fazer. Quem vai estar nesse podcast? Esse podcast foi feito aí, pensado e produzido pelo Gerson Borges, que é cantor, compositor, aliás, um excelente cantor e compositor. E ele também é pastor, né? Lá em São Bernardo do Campo. Isso, formado em letras e viciado em C.S. Lewis. Viciadaço. Aliás, ali são 2 nerds. Ele deu a honra de lançar o CD dele nesse encontro aí. Esse CD dele, inclusive, chama Os 4 Amores, né? Como o livro do C.S. Lewis. Legal. E quem mais esteve lá com ele? Foi o Cinho, cara. Cinho é nosso camarada, professor de história. Maurício Ruiz. E também um cara muito fã do C.S. Lewis. Até tatuou nele, né? Ele tatuou o ermo do Lampião lá, né? Foi muito legal porque o Gerson, como cantor, ele faz essas relações com músicas dele, músicas de outros artistas, né? Com os temas do C.S. Lewis. E o Cinho separou algumas citações de vários livros do C.S. Lewis para ler ali ao vivo e os dois comentaram. Então foi assim, o C.S. Lewis foi abordado de forma bem criativa e foi muito legal, didática também, né? É isso aí, cara, olha, incrível. E é o seguinte, a gente em breve vai tirar uma folguinha, né? Precisa dar uma descansada. Os nossos podcasts vão continuar postando toda terça-feira. Só que a gente vai postar algo especial, não vai ser os nossos podcasts, a gente vai postar palestras que tivemos em nossos encontros
lá no Jovens da Verdade, ou Encontro de Líderes, ou do Rock no Vale. Então são palestras especiais que tivemos, e aí você vai poder acompanhar de terça-feira uma palestra especial no nosso canal. Então continua com a gente. Lá pro mês de janeiro a gente vai tirar uma fériazinhas, né, Renatão? Um mesinho aí, Ninguém né? É de ferro, né? Nem a pau. Eu gostei. Ninguém é de ferro, nem a pau. Se tem uma coisa que a gente tá precisando é de férias. É isso aí. E a gente vai voltar, provavelmente a gente já vai ter uma sessão no comecinho de fevereiro, a gente já vai ter uma sessão lá no Largo da Batata já com coisas novas também, viu? Então, bom podcast aí pra todos. Ainda vai ter semana que vem. Então, aí antes do Natal vai ser coisa boa, tá bom? Presentinho de Natal. Falou, pessoal. Bom podcast. Falou. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Que essa seja uma noite que toque o nosso coração e ilumine as nossas mentes. Para onde corre a vida? Para onde corre você? Para onde corre o tempo? Que a gente nunca encontra tempo pra parar de correr. Para onde corre a cidade? Para onde corre o metrô? Para onde corre o relógio? Que a gente tá sempre com ódio, porque se atrasou e perdeu a hora, e perdeu o sábado, perdeu o início de um filme que mal começou. E perdeu a viagem, e perdeu dinheiro, mas pra falar a verdade, o que perdeu primeiro? Para onde corre a polícia? Para onde corre o ladrão? Para onde corre o governo? Se no final desgoverno corre a nação. Para onde corre o progresso? Para onde corre a razão? Para onde corre o futuro? Que todo mundo anda mais duro no seu coração, porque perdeu a hora e perdeu o sábado, perdeu o início de um filme que mal começou. E perdeu a viagem, e perdeu dinheiro, mas pra falar a verdade, o que perdeu primeiro?
Obrigado. Eu não sou carioca, mas sou casado com uma mulher muito sábia, lindíssima, carioca da gema. A parte artística, acho que eu posso usar meu corpo. Nárnia é tão impactante para mim, C.S. Lewis é tão impactante que eu tenho gravado na pele. Um dos artistas da Glocal, Nathan Nackel, fez o desenho, meu pedido é o ermo do Lampião de Nárnia. E aí daria para fazer uma Glocal só disso, desse significado de tudo que tem em Nárnia. Para começar, como a gente propôs em Afeição, queria ler algumas citações, né? Acho que ninguém melhor do que o Gerson ou eu faria do que o próprio C.S. Lewis falando. Então hoje eu trouxe várias citações de vários livros dele. E essa música, você falou de afeição, né? Assim, ela fala do desafeiçoamento, né? Para onde corre a vida e para o que a gente perdeu, que a gente anda tão desafeiçoado, né? Enquanto você acha aí, eu falei com um amigo hoje, uma frase que eu li em algum lugar, né? Poderia ter sido o Lewis que escreveu, né? A frase é assim: o amor que não se expressa fica inexpressivo. O amor que não se expressa fica inexpressivo. Começando com 4 amores. O mero sentimento de amor-afeição não basta. É preciso bom senso, isto é, razão. É preciso reciprocidade, isto é, justiça. Estimular constantemente a mera afeição quando ela desaparece e restringi-la quando se esquece da arte de amar ou a desacata. É preciso decência. Não há como esconder o fato de que isso significa bondade, paciência, abnegação, humildade e intervenção contínua de uma espécie de amor muito superior ao que a afeição em si mesma é capaz de ser. Esse é o ponto essencial. Quando tentamos viver só de afeição, ela nos faz mal. O amor, ao tornar-se um Deus, torna-se num demônio. E aí tem um outro texto. Essa última frase é demais, né? Vocês ouviram? O amor, ao tornar-se um Deus, torna-se um demônio. Outra é das Crônicas de Nárnia, O Sobrinho do Mago. Esse um adendo bem rápido. Eu estava lendo no metrô, e aí eu quase chorei lendo, e aí era lendo Nárnia, né? Um tipo de livro infantil. Aí eu tive que me segurar para terminar de ler em casa. Supostamente infantil, né? Não, hoje eu choraria na boa, não teria nenhuma trava, mas nessa época eu ainda tinha algumas, não, tem que ser machão. E me segurei para chorar em casa. Mas para mim foi bem impactante. Acho já é a sua releitura do Sobrinho do Mago. Ontem eu estava lendo para o meu filho caçula. Acho que é 4ª, talvez. Uau, o cara é expert. Passara-lhe um segundo pela cabeça a tentação boba de dizer: estou disposto, se o Senhor prometer ajudar a minha mãe. Mas percebeu a tempo que o leão não era a criatura com a qual se podia baganhar. Porém, quando disse estou, pensou na mãe e nas grandes esperanças que tivera, e em como agora elas estavam para morrer. Sentiu um nó na garganta e lágrima nos olhos, mas deixou escapar. Mas por favor, o senhor não podia me dar qualquer coisa que salvasse minha mãe? Até aquele instante, só olhara para as patas do leão. Agora, com o desespero, olhou-os nos olhos. O que viu surpreendeu mais do que qualquer outra coisa, pois a face castanha estava inclinada perto do seu próprio rosto, e grandes lágrimas brilharam nos olhos do leão. Eram lágrimas tão grandes e tão brilhantes, comparadas às de Diggory, que por um instante sentiu que o leão sofria por sua mãe mais do que ele próprio. Uau! Eu não sei quantos de vocês leram O Sobrinho do Mago, que é o primeiro livro, né, assim, que abre as Crônicas de Nárnia. Então esse personagem Diggory é bem importante. Mas essa frase, não dá para fazer nada pela minha mãe, me lembrou um fato da biografia do C.S. Lewis. É claro que em literatura, não é? Nos meus longínquos anos de estudante de letras, primeiro no Rio de Janeiro, na Federal Fluminense, depois na Fundação Santo André e na USP, a gente sempre discutia, queridos e queridas, o quanto a vida influencia o autor. Eu tive uma professora de teoria literária que argumentava fortemente comigo que a vida do autor não tem nada a ver com a obra dele, né? E eu acho isso complicado, porque Machado de Assis era um autor mulato, filho de lavadeira, né? Daquilo que na época no Rio de Janeiro era chamado de favela, né?
Então, assim, a literatura de Machado de Assis não é uma literatura panfletária de protesto, mas ela carrega dentro de si um conteúdo de questionamento social muito forte, né? O bruxo do catete, como a gente fala do Machado de Assis. C.S. Lewis perdeu a mãe com câncer, ou de câncer, né? E no Surpreendido pela Alegria, a sua autobiografia, né? Do ateísmo até a conversão, infelizmente para quando ele se converte, né? Ele dizia que era o cristão mais fraco da Inglaterra, né? Quando ele se ajoelha e confessa que cria em Deus, que voltar a crer em Deus, ele dizia que era o cristão mais fraco da Inglaterra, né? Mas um trecho que me marcou muito, eu não sei aqui quantos leram Surpreendidos pela Alegria, Surprised by Joy, né? Bom, C.S. Lewis, irlandês, não é? Filho de um advogado de classe média, né? Uma mãe culta que o ensinou a latim e francês, né? E daqui a pouco eu falo o nome dela porque ela é o nome de uma das canções do meu álbum Os Quatro Amores, né? E ela tem câncer, e é um câncer assim fulminante que a leva muito rapidamente. Então, quando você leu essa frase, né? Aslan, né? Ó grande leão, né? Ó eterno, né? Dentro de toda a simbologia de C.S. Lewis, será que você não pode fazer nada pela minha mãe? Não é? Eu fiquei lembrando do que é para um menino perder a sua mãe por uma doença tão trágica. E depois ele vai para um internato, e aí tem toda uma tragédia que é viver no internato, né? Mas ele diz que a vida dele foi marcada pela perda repentina e trágica da sua querida mãe de câncer, não é? Isso me faz pensar um pouco no Rubem Alves, que diz que ostra feliz não faz pérola, né? Então, assim, todo o sofrimento dele parece que vai gerando essa capacidade artística de transformar a tragédia em beleza, não é? Então, Clive Staple Lewis, como dizem os ingleses, né? Lewis, né? Lewis, né? Irlandês, que vê a tragédia primeiro abater-se sobre a sua mãe, depois ele perde o pai também para o câncer. Ele diz assim: estou perdendo todo mundo para o câncer, não é? E ele então se afasta de Deus, vai para a guerra, não é? E ele questiona o belo, o bom e o verdadeiro diante do sofrimento. Mais tarde ele escreve um livro belíssimo chamado O Problema da Dor, né? O Problema do Sofrimento, The Problem of Pain, né? Tem algumas citações aqui. Tem? Você tem? Então chuta aí que é Problema do Sofrimento. As aflições não podem cessar enquanto Deus não nos vir transformados ou não perceber que não há esperança de redenção em nós. Diante da necessidade de suportar o sofrimento, um pouco de coragem contribui mais que muito conhecimento. Um pouco de empatia humana ajuda mais que muita coragem. E o mínimo matiz do amor de Deus vale mais que tudo isso. Não resta dúvida de que o sofrimento, na forma de megafone de Deus, é um instrumento terrível. Pode levar à rebelião definitiva e sem arrependimento. Ele permite, contudo, a única oportunidade que o homem ou mulher mau podem ter para se emendar. Ele retira o véu ou finca a bandeira da verdade na fortaleza da alma rebelde. Nosso Pai nos dá alívio na jornada com algumas pousadas agradáveis, mas não irá nos encorajar a confundi-las com o nosso lar. Pois com certeza você realizará o propósito de Deus, independentemente dos seus atos. Mas para você, faz diferença se você está servindo como Judas ou como João. Deus nos sussurra nos prazeres, fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é um megafone de Deus. Uau. Para despertar um mundo surdo. Essa última frase você tem que repetir, porque eu acho que ela cabe, né? Primeiro tem poesia, e depois ele desce a paulada na nossa cabeça louca, né? Deus nos sussurra nos prazeres. Nos sussurra nos prazeres. Fala em nossa consciência, mas brada em nosso sofrimento. O sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para nos despertar no mundo surdo. Isso está no Problema do Sofrimento, que é um livro, não é um dos últimos livros dele, mas quando ele perde a esposa, Joy Davidson, ele escreve um outro livro sobre sofrimento, Uma Dor Observada, né? A tradução em português ficou Anatomia de uma Dor. Em inglês é Grief Observed, né? E aí ele usa um pseudônimo para falar com Deus com toda a fúria, com toda a raiva, né? Aliás, ele diz no outro livro que orar
né? O que é oração? Ele diz: oração é falar para Deus o que está no nosso coração, não o que deveria estar no nosso coração, né? Então ele grita com Deus, ele está com muita raiva de Deus, né? Porque ele já era cinquentão quando ele conhece a Joy. Olha a ironia, né? O livro, a autobiografia dele chama-se Surpreendido pela Alegria, e cinquentão ele conhece uma mulher chamada Joy, Surprised by Joy, e já coroa, ele encontra a Joy, e a Joy morre de quê? Primeiro a mãe, depois o pai, depois a Joy, de câncer também. Poucos anos depois, né, do casamento. Poucos anos. Aliás, isso tá disponível num filme muito belo com Sir Anthony Hopkins, chamado Shadowlands, a Terra de Sombras, né? Tem uma curtinha do Anatomia de uma Dor também. Manda aí. Anatomia de uma Dor. Vai que tem alguém sofrendo aqui. O que as pessoas querem dizer quando afirmam: não tenho medo de Deus, porque sei que Ele é bom? Será que elas nunca foram ao dentista? Você falou sobre os afetos. Ele abre o livro falando de afeição, né? Ele chama de storge, usando um termo grego, a afeição familiar, né? O amor entre... Porque assim, em português, a gente usa amor, o verbo amar, né? Eu amo meu filho, eu amo meu carro, eu amo os santos. Não é estranho? Sim. Eu amo o Flamengo. Mais estranho ainda que eu não estou no Rio de Janeiro, né? Então, assim, o Rubem Alves diz que antes da gente usar algumas palavras, nós precisamos curar essas palavras, né? Então, parece que ao trabalhar com 4 palavras gregas para amor, ele está querendo curar essas palavras ou dar uma especificidade para a palavra amor, que na nossa cultura, por exemplo, ela está tão arruinada, ou está tão comprometida, ou está tão esvaziada da semântica original, que as pessoas usam a expressão fazer amor para o sexo, né? Aliás, isso dá uma boa conversa quando a gente entrar no tema de Eros, porque para ele Eros não tem o sentido da nossa sociedade, não é? Enfim, ele chama de Vênus, que é o amor que na nossa sociedade é o erótico, é o componente erótico. Mas então ele fala de storge para falar da afeição familiar, ou afeição que a gente tem por um cãozinho, por um animal de estimação. Ou pela natureza. Ou pela natureza, né? Então, quando eu digo eu amo minha esposa, eu uso Eros. Quando eu digo eu amo o Bernardo e o Pablo, eu uso o storge. Quando eu digo eu amo o Cook e o Todd, nossos cãezinhos, a gente usa storge, né? E eu fiz algumas canções para o álbum baseados nesse conceito de storge. Queria tocar uma para você, depois você lê um texto sobre a amizade. Chama-se Cafezinho. Vocês gostam de café? Será que vai rolar um aqui depois? Canção minha e da Amanda Rodrigues, minha colega compositora carioca. Cuidado, tudo tão necessário quanto nada, muito pode ser muito, muito pouco. Coisas porque sinto tanta falta da nossa boa amizade. Fica, eu vou passar um cafezinho. Conta
engraçada. A gente pra ganhar tem de perder. Vamos cantar juntos? Vou passar um cafezinho. Eu vou passar um cafezinho. Conta mais um pouquinho de você. Conta mais um pouquinho de você. Olha como a vida é engraçada. Olha como essa vida é engraçada. A gente pra ganhar tem de perder. Fica. Eu vou passar um cafezinho. Conta mais um pouquinho. Conta mais um pouquinho de você. Olha como essa vida é engraçada. A gente pra ganhar tem de perder. Tchu, tchu, tchuru. Tem sim. Quem não entende essa frase, a gente para ganhar tem que perder, tem que fazer duas coisas. Primeiro tem que ler os evangelhos, né? Segundo tem que casar. Cara, dormir no sofá é muito ruim, cara. Melhor você perder, né? Essa música é uma música de afeto, mas é uma música sobre amizade, né? O que ele fala sobre amizade? Ele enaltece a amizade, ele enobrece a amizade. Sim, em diversos textos. Ele era muito amigo do Tolkien. Nem todo mundo sabe, né? J.R.R. Tolkien. J.R.R. Tolkien. Mas quem todo já mundo leu conhece Crônicas? O Senhor dos Anéis, né? Quem já leu Crônicas de Nárnia? Levanta a mão. Quem já leu O Senhor dos Anéis? Até o fim. Os 3 tomos. Os dois eram muito amigos. E para quem gosta de Senhor dos Anéis, tem que ser grato ao Lewis. Ele foi um dos maiores incentivadores para o Tolkien de fato terminar e publicar, né? Tolkien era muito exigente com ele mesmo. Sim. E o Lewis contribuiu muito para que o Senhor dos Anéis existisse. Na verdade foram duas coisas. Eu acho que foi amizade com Tolkien e muita cerveja lá no Inkling. Ah, sem Porque dúvida. eles ficavam lá faziam um clube literário tomando aqueles baldes de Sim. Pilsen, né? E muito lendo cachimbo textos. também, muito charuto. Abraço, André. Que é tá uma aí. coisa muito inglesa, é um pub, né? Mas é claro que é sensacional imaginar que o C.S. Lewis não teria escrito as Crônicas de Nárnia sem amizade com Tolkien e vice-versa, né? E, aliás, saiu um filme muito interessante sobre o Tolkien, não sei quem assistiu, né? Da sua juventude, né? Ele era um acadêmico. C.S. Lewis é brilhante. Ele era um acadêmico, né? Professor de Oxford, depois de Cambridge, professor titular, como a gente fala hoje na linguagem, né, acadêmica de hoje, com especialização em literatura medieval, romantismo, o amor romântico em Milton, um tema assim. Ele tem um livro, Alegoria do Amor, que é um calhamaço, assim, eu tenho. Aliás, eu não sei qual dos dois aqui é mais nerd com TS. Eu compro em inglês, português. Eu já li. Pelo menos enfeita a estante, assim, né? Tem isso também, né? Você fica posando de intelectual, né? Então ele era um acadêmico, professor brilhante de Oxford. Aliás, ele entra em Oxford, não foi pelo brilhantismo não, porque ele fora reprovado em matemática 2 vezes. Ele entra numa cota para ex-combatente. Interessante isso daí, né? Como ele tinha combatido na guerra... Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, ele consegue entrar em Oxford porque teve uma cota para ex-combatente. Tá vendo? Reza a lenda que em um lago o Tolkien e o Lewis estavam de um lado e o Hitler do outro na Primeira Guerra Mundial. Uau. Mas eles não chegaram a se cruzar.
Esse assunto da Primeira Guerra Mundial tem um monte de desdobramento. Até tem gente que especula que o horror do Senhor dos Anéis teria a ver com o que ele vivenciou na Primeira Guerra, né? Mas o Lewis era então um acadêmico brilhante, professor de literatura. Uma das coisas mais impressionantes, gente, quando eu leio o C.S. Lewis, é ver a fluência que ele tem nos clássicos, né? Ele cita os clássicos, e aí eu estou falando tanto os clássicos greco-romanos. Ele está escrevendo, ele fala assim, num livro de teologia, Um Peso de Glória, por exemplo, né? Ou Um Grande Abismo, né? Ou aquele livro delicioso que ele escreveu sobre os demônios, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Tem algumas citações do Cartas, se quiser depois. Um demônio velho se correspondendo com um demônio mais novo, sobre como é que eles acabam com aqueles que creem, né? Por exemplo, ele diz uma coisa sensacional, né? Ele diz assim, olha, não tenta convencer um cristão que Deus não atende a oração, porque ele sabe que Deus atende a oração. Diga para eles orarem só quando eles tiverem vontade. Eu acho isso demoníaco. O C.S. Lewis, então, ele era um acadêmico brilhante, era um literato, porque ele tinha uma capacidade de escrever ficção sensacional, desde o Peregrino, né? Mas também era um teólogo maravilhoso. Quem leu o Cristianismo Puro e Simples, quem leu Milagres, não é? Sabe do que eu estou falando, né? E o Tolkien era só um filólogo brilhante, né, de Oxford. Mas o Lewis percebe na amizade com Tolkien que ele poderia produzir o que ele produziu, que é considerado o maior romance da língua inglesa. Nem Beowulf, nem outros clássicos aí. A língua inglesa tem muitos romances extraordinários, né? Mas o Senhor dos Anéis, o livro, o filme é legal, mas o livro é uma obra assim extraordinária, na altura de Homero, na altura de Cervantes, na altura de James Joyce, desses grandes caras. Mas você ia fazer uma citação, te atropelei. Prometo só cantar agora. Que isso. Surpreendido pela alegria, citação desse lindo livro. A amizade com Tolkien assinalou a queda de 2 velhos preconceitos. Logo que vim ao mundo, aconselharam-me implicitamente a jamais confiar num papista católico. E na primeira vez que pus os pés na faculdade de inglês, explicitamente a jamais confiar num filologista. O que é um filologista? É um estudante de textos antigos, né? Por exemplo, sabe a carta de Pero Vaz de Caminha, que é aqueles rabiscos, já viram um facsímile assim? Então, um filólogo é capaz de decifrar aquilo. Ele tem mecanismos para ler um texto antigo e atualizar aquele texto numa linguagem, né? Em outras palavras, é um louco. E ele disse que ele foi aconselhado a não confiar nesses dois, e o Tolkien era as duas coisas, tanto católico quanto filólogo. E o outro é Cartas a Malcolm, um livro também muito fascinante, tem muito de oração no livro. Abra sua mente, Malcolm, abra sua mente. O mundo é feito com todo tipo de gente, também uma igreja, sobretudo a igreja. Se a graça aperfeiçoa a natureza, ela deve expandir todas as nossas naturezas à riqueza absoluta da diversidade que Deus tinha em mente quando as criou. No céu haverá maior diversidade do que no inferno. Sensacional, né? E sem dúvida, Cartas para Malcolm, a Malcolm sobre oração, é um dos 3 livros mais interessantes sobre oração que eu já li. Sem dúvida, é um livro... Porque aí que eu acho que reside, sim, o gênio do C.S. Lewis. Ele falava de coisas que são prosaicas, são comuns, né? Mas sem usar o formato religioso. Ele era muito didático, né? Ele conseguia transmitir com muita clareza. Mesmo sendo erudito. Então, como é que ele vai falar sobre oração? Ele não fala assim, o que é oração? Capítulo 1, orar é... Né? Na tradição católica, na tradição tal. Não, ele escreve ficção por um certo Malcolm, ele responde a cartas que esse suposto Malcolm teria escrito para ele, e ele vai falando sobre oração, né? Não foi possível para mim ter lido C.S. Lewis durante... eu tenho 50 anos, comecei a ler C.S. Lewis na adolescência. O primeiro livro que eu li foi O Problema do Sofrimento, não entendi nada, porque eu não tinha estofo, não tinha vivência existencial para aquilo, né? E depois li Os Quatro Amores. Também entendi pouco. Mas já estava me apaixonando, então, adolescência, assim, né? O passarinho azul pousa na janela, a gente fica... Né? E foi uma época muito rica da minha vida, porque cada paixão virava uma música. Não beijava na boca, mas fazia uma canção, né?
Mas abri os lábios, né? Falando aqui em primeira mão, para quem aqui já ouviu Os Quatro Amores, espero que tenham gostado, né? Vai sair um volume 2, né? Com algumas canções que não entraram nesse primeiro álbum, né? Então, assim, como é que funcionou? Eu reli Os Quatro Amores e comecei a perceber a possibilidade de intertextualidade, de compor canções sobre os afetos, sobre a amizade, sobre a paixão, Eros, né? E sobre o amor de Deus. E aí deu esse álbum que eu fui gravando, chamando alguns amigos. O Paulinho Nazaré, que está aqui, foi coprodutor do álbum. Ele não gosta de receber esses créditos, mas tem muito do Paulinho ali na vibe, no ambiente das gravações. A gente chamou músicos extraordinários. A canção chama-se Flora Flor, e é uma canção que eu dediquei à minha esposa, Sinha. Você é o Sinho e eu tenho a Sinha, né? Quando eu fiz 47 anos, ela fez uma doideira, assim, quase me matou. Ela ligou e mandou mensagem para o WhatsApp para um montão de gente, meus amigos aí de toda uma vida, aqui no Brasil e até fora do Brasil, e eles mandaram umas, sei lá, 50 mensagens, 60 mensagens de vídeo de 1 minuto, e ela fez um Blu-ray de tanto material que tinha, né? Na terceira mensagem eu comecei a chorar, fiquei tão emocionado por estar revendo meus amigos e amigas, né? E aí eu falei, eu só vou ver depois, não dou conta de assistir agora. Lá em casa a gente mora num sobrado parecido com o que Diggory morava no Sobrinho do Mago, né? E tem um sótão também, só não tem um armário que a gente vai para Nárnia, né? Mas nesse eles tinham os anéis, né? Mas tem os anéis, né? E lá é o meu estúdiozinho doméstico, né? Home studio, também o escritório. E aí todo mundo foi dormir e eu peguei o violão em 15 minutos. Eu tinha extravasado toda aquela alegria, aquela emoção que estava no meu coração com essa canção aqui, chama-se Flora Flor. A mãe de C.S. Lewis chamava-se Flora. Algo agora, não sei dizer se demora, de certo tempo parou. Foi um aroma de amora, de uma geleia de outrora, que a minha mãe preparou. Embora tenha vindo de fora, minha alma tem hora que se encanta e se namora, como aqui agora, por saber onde mora. Esse teu jeito de flor, esse teu cheiro de flor. Me veio uma saudade de uma velha amizade que ainda nem começou. Às vezes isso me invade a casa, perturba a tarde, um desconsolo, uma dor me arde. Vai chegando a idade, minha alma de jade não discute a verdade. Foi-se a mocidade, me consola a metade. Esse teu jeito de flor, esse teu cheiro de flor. Me veio algo agora, não sei dizer se demora, de certo tempo parou. Um aroma de amora, de uma geleia de outrora, que a minha tem hora que se encanta e se namora, como aqui agora, por saber onde mora. Esse teu cheiro de flor, esse teu jeito de flor. Embora tenha vindo de fora, minha
onde mora. Esse teu cheiro de flor, esse teu jeito de flor. De flor. Obrigado. Para falar de Eros, eu queria chamar a Laura para ler pra gente. Tem um texto que fala de casamento, mas então tem tudo a ver com Eros na visão do Lewis, mas acho que ele define bem sentimento, o amor além de sentimento nesse texto. E ele fala que Eros não deseja o prazer. Eros não deseja o prazer. Eros deseja a pessoa amada. Eu acho isso sensacional. E nisso ele faz uma distinção entre o que a gente chama de erótico na nossa sociedade. A paixão amorosa não deve ser a base de uma vida inteira. É um sentimento nobre, mas, mesmo assim, é apenas um sentimento. Não podemos nos fiar em que um sentimento vai conservar para sempre sua intensidade inicial, ou mesmo que vá perdurar. O conhecimento perdura, como também os princípios e os hábitos, mas os sentimentos vêm e vão. E o que quer que as pessoas digam, a verdade é que o estado de paixão amorosa normalmente não dura. Se o velho final de contos de fadas e viveram felizes para sempre quisesse dizer que, pelos 50 anos seguintes, sentiram-se atraídos um pelo outro como no dia anterior ao casamento, estaria se referindo a algo que não acontece na realidade, que não pode acontecer, e que mesmo que pudesse, seria pouquíssimo recomendável. Quem conseguiria viver nesse estado de excitação mesmo por 5 anos? O que seria do trabalho, do apetite, do sono, das amizades? É claro, porém, que o fim da paixão amorosa não significa o fim do amor. O amor, nesse segundo sentido, distinto de paixão amorosa, não é um mero sentimento. É uma unidade profunda, mantida pela vontade e deliberadamente reforçada pelo hábito. É fortalecida ainda, no casamento cristão, pela graça que ambos os cônjuges pedem a Deus e dele recebem. Eles podem fruir desse amor um pelo outro, mesmo nos momentos em que se desgostam, da mesma forma que amamos a nós mesmos, mesmo quando não gostamos muito da nossa pessoa. Conseguem manter vivo esse amor, mesmo nas situações em que, caso se descuidassem, poderiam ficar apaixonados por outra pessoa. Foi a paixão amorosa que primeiro os moveu a jurar fidelidade recíproca. O amor sereno permite que cumpram o sentimento. É através desse amor que a máquina do casamento funciona. A paixão amorosa foi só a fagulha que a pôs em funcionamento. Sensacional. Sensacional lá. A canção que eu gravei com o querido Marcos Almeida, também falando de Eros na visão de C.S. Lewis, né? Composição nossa, a gente fez lá em casa. Pra te encantar chamei o horizonte. O horizonte veio e trouxe o sol. E era setembro, eu lembro bem, desses que cobre o mundo de flores. Mas cadê você, meu bem? Pra te encantar chamei um canarinho. Canarinho veio e trouxe o azul. E a tarde caía, eu lembro bem. Janela aberta ao mar dos Açores. Mas cadê você, meu bem? Então vem me abraçar, não me deixe assim.
feito brisa do mar, aliviando o ardor dos meus dias. Só você tem e mais ninguém. Então vem me abraçar, não me deixe assim, sem a tua voz, feito brisa do mar, aliviando o ardor dos meus dias. Só você tem e mais ninguém. Então vem, então vem, então vem, então Bonita canção. O livro é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Então tenham em mente que é o demônio falando. Eu até diria, se você quer começar a ler C.S. Lewis, começa com esse livro diabólico. Vai fazer muito bem, vai te fazer muito bem espiritualmente. Ao fazê-los pensar sobre o futuro, nós estamos fazendo com que eles sempre pensem em coisas irreais. O futuro é, de todas as coisas, aquela que menos se assemelha à eternidade. A gratidão confia no passado e o amor no presente. O medo, a avareza, a luxúria e a ambição têm os olhos no futuro. Queremos uma raça inteira de seres em busca do fim do arco-íris. Nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para proteger a mente de um ser humano contra o inimigo. Ele quer que os homens se preocupem com o que fazem. Nossa tarefa é fazê-los pensar constantemente sobre o que lhes poderá acontecer. Ele realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Criaturas cuja vida, em escala menor, será qualitativamente como a dele. Não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a do Pai. Ou do inimigo, nesse caso. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se... Não estou subestimando, longe de mim isso, a inteligência de nenhum querido ou querida aqui, mas eu não sei se vocês dão conta do que ele está dizendo. Repete aí, sim. Ao fazê-los pensar sobre o futuro, nós estamos fazendo com que eles sempre pensem em coisas irreais. O futuro é, de todas as coisas, aquele que menos se assemelha à eternidade. Ao nos tirar do presente, essas forças anti-vida nos impedem de amar, porque o amor é no tempo presente. O amor é agora. Ele acontece agora, né? Eu queria até mudar tudinho que eu ia fazer agora e chamar o Paulinho pra gente cantar a nossa canção, Paulinho, hoje. É bom assim. É bom assim, sem programar, sem nada. É bom pra você. Isso aqui é local, rapaz. Aqui é top. Lá hoje eu vou brincar com meu filho. Quantas vezes aparece a palavra hoje? Hoje ligo até pro meu velho. O amor é hoje. Hoje priorizo na agenda o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Hoje vou fazer exercícios. Hoje sem a televisão. Hoje menos carboidratos, legumes, verduras, mamão. Hoje passear com o cachorro. Hoje almoçar devagar. Hoje nada de Facebook. Chega de me estressar, é não mesmo. Chega de me estressar. Hoje porque só tenho hoje. Hoje aqui agora, hoje já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje.
Hoje eu vou ao sebo da esquina. Hoje é pra contar até 10. Hoje quero reler com calma Jó, ou mesmo Cantares e os livros de Moisés. Gênesis, Êxodo. Hoje vou ouvir As pessoas. Hoje eu volto a sorrir. Hoje quero a paz mais discreta, aquela paz de orar e dormir. Hoje não brigar por tolices, porque o amor se conjuga no presente. Hoje praticar o perdão. Hoje nada de Facebook. Os comentários foram inventados pelo diabo. Hoje mais água no feijão. Hoje Porque só tenho hoje. hoje aqui e agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Hoje porque só tenho hoje. Eu só tenho hoje, aqui e agora o já. Hoje eu vou cuidar do meu hoje, e do amanhã eu sei que Deus cuidará. Maravilha. Convido vocês a ler C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor cristão mais citado do século XX. Ele é uma unanimidade na área de erudição dele, né? Assim, de literatura medieval. Ele é um escritor de livros de espiritualidade fabuloso. Você vai ler um livro sobre o que é ser cristão, aí ele escreve um livro de um demônio conversando com outro demônio sobre como é, o que não é ser cristão. É sensacional, uma mente maravilhosa. Mas os convido a ler. Comece por onde você quiser, mas eu diria, os 4 amores é um bom começo. Minha consideração final, e eu passo a bola para você chutar no ângulo e fazer um golaço, assim, tipo Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol, entendeu? Mais ou menos, assim. Aprender a jogar no Santos. Então, lá foi o trainee, assim, né? Mas eu diria o seguinte, os 3 amores, afeição familiar, amizade e eros, a paixão conjugal, são amor, ele cita isso na abertura do livro, são o que eles chamam de amor-necessidade. O que é isso? Eu amo meu filho porque ele me acrescenta, ser pai me aumenta. Eu amo minha esposa, eu amo meus amigos, amo sim, porque a gente joga bola junto, a gente se curte, a gente tem afinidades. Eu amo a minha esposa porque ela é a mulher da minha vida. Mas e se meu filho virar as costas para mim? E se meu amigo me avacalhar? E se minha mulher me trair? Né? O amor perde o sentido, porque eles são amor, necessidade. Mas o amor de Deus por nós é o único amor que não é necessidade, porque Deus não precisa, o eterno, né? Ele não precisa nos amar, ele não precisa de nós para ser Deus. Aquele a quem chamamos de Deus, por definição, não precisa de nada, senão ele não é Deus. E ele nos ama. E sabe qual é o mais chocante? Ele nos ama antes de que o universo existisse. Porque a relação misteriosa que há entre Deus, na descrição cristã de Deus, e que eu creio, é um Deus que é uma só divindade, mas que existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por definição, Deus é amor. Você não pode ser amor, você não pode amar se você não tem a quem amar, né? Antes do universo existir, antes da grande explosão, use você a expressão que você quiser, Deus já amava a si mesmo, não é?
Então isso me toca, porque eu quero que o meu amor familiar tenha glimpses, nuances, tenha vislumbres desse amor doação. Ainda que meu filho não me dê nada em troca, eu quero amar você como meu amigo, sem que você me retribua essa amizade. É difícil pra caramba, porque tudo isso é amor, necessidade. Quero amar a minha esposa de um jeito que talvez ela não consiga me retribuir e vice-versa. Isso só é possível quando eu entendo que Deus me ama assim. Eu aprendi isso com C.S. Lewis nesse livro fabuloso chamado Os Quatro Amores. Os amores humanos são, por definição, amor, necessidade. Só o amor de Deus é amor, doação. Não há nada que eu faça para Deus me amar mais do que Ele já me ama. Não há nada que eu faça para Deus me amar menos do que Ele já me ama. Isso acaba com a religião. E o nome disso, técnico, é Evangelho. Uma última citação dos Quatro Amores. Não há saída pelo método sugerido por Santo Agostinho, nem por nenhum outro método. Não existe investimento seguro. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração certamente vai doer e talvez se partir. Se quiser ter certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém, nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do cofre de seu egoísmo. Mas nesse cofre, seguro, sombrio, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir. Vai se tornar indestrutível, impenetrável e redimível. A alternativa à tragédia, ou pelo menos a tragédia ao risco de uma tragédia, é a condenação. O único lugar, além do céu, onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor, é o inferno. Local Podcast.